Existe um ritual litúrgico dentro de la Iglesia Católica que foi criado especialmente para quienes superaram os 65 anos. Um rito aprobado, antigo, profundamente enraizado em la tradição que a maioria de los fieles nunca pediu porque nunca supo que existia. Não é uma misa especial, não é uma novena exclusiva, é algo muito mais íntimo, muito mais poderoso e que a tradição da Igreja sempre reservou como um gesto de cuidado particular para quienes chegaram à última estação da vida. Se tienes mais de 65 anos ou se amas a alguém que los tiene, lo que vou explicar en este video pode cambiar a forma em que te acercas a Deus em los próximos anos e pode cambiá-lo de uma maneira que nenhum sermão dominical jamais alcançou. Me chamo Padre Gilmar, tenho mais de 30 anos de sacerdócio e em todo esse tempo, a pergunta que mais escutei de los ancianos que se acercavam a mim não era sobre dogma, não era sobre teologia, era uma pergunta simples formulada de distintas formas, pero sempre com o mesmo peso por debaixo. Padre, Deus todavia me escuta? Minha oração todavia vale algo? Essa dúvida silenciosa que corro e a fé de pessoas que rezaram toda a vida é um de los sofrimentos mais invisíveis que existem em la vida espiritual. E a Igreja, sabiamente, a lo largo de los siglos, desarrollou respostas concretas para isso. Respostas que não são palavras de consuelo, são ritos, são gestos, são sacramentales com eficácia espiritual real, aprobada e confirmada por la tradição. Hoje vou falar sobre 4 dessas respostas, 4 jaculatorias litúrgicas que a tradição consagrou especificamente para rezar-se ao final do rosário e que, a lo largo de los siglos, os padres do deserto chamaram flechas de fuego. Breves, precisas, fervientes, lançadas quando a alma está mais caliente, mais aberta, mais disponível para receber e para oferecer. Pero antes de chegar a elas, necessito que entendas algo que a maioria de los católicos nunca escuchou explicado com claridade. Algo sobre o que lhe passa a la oração quando não se ceia correctamente. Se estás buscando um lugar onde a fé se trata com profundidade e sem atajos, suscríbete a este canal agora e ativa a campana. Cada vídeo que publicamos é uma invitação a profundizar lo que já crees. E em los comentários ao final deste vídeo quero saber qual destas 4 jaculatorias nunca havias escuchado antes. Imagina a seguinte cena. É uma tarde qualquer, uma mulher de pouco mais de 70 anos está sentada em la silla donde se sentou toda a vida a rezar. O rosário está em suas manos, a imagem de Nuestra Senhora está frente a ella, a luz do final do dia entra por la ventana como lo hace desde hace 40 anos. Termina o último glória, cierra os olhos um instante, se levanta, dobla o rosário, lo guarda em el cajón e vai à cocina. Essa mulher nunca faltou um solo dia. Rezou com devoção real, com intenção pura. E aún assim, algo quedou incompleto. Não em la fé, não em la intenção, em la estrutura de la oração. Porque a oração vocal, como nos ensina a tradição da Igreja, necessita um sellado. Necessita um cierre que não seja solo o silêncio de quem terminou na tarefa. Necessita um gesto espiritual que diga: entrego isto, lo deposito em suas manos, confio em que chegou. Esse gesto tem um nome que os católicos de hoje rara vez escutam. Se chama jaculatoria. Quantos de ustedes escutaram essa palavra nos últimos anos? Quantos sacerdotes la mencionaram em la homilia? Quantos catequistas la ensinaram com o mesmo cuidado com que ensinaram os mistérios do rosário? A palavra viene del latim jaculare, que significa lançar uma flecha. Os padres do deserto, esses homens e mulheres que no siglo IV foram a Egipto e Síria para viver solo de Deus, desarrollaram toda uma espiritualidade em torno a las orações breves e fervientes. Evagrio Póntico, um de los grandes maestros do deserto, ensinava que a oração perfeita era a que não tinha forma, era breve, repetida como respiração. Juan Casiano, quem levou essa tradição ao Ocidente e la depositou nos monastérios de la Gália, preservou essa sabedoria em um texto que depois alimentaria toda a espiritualidade medieval. Diz que o monge devia rezar brevemente, pero com frequência, no largo e com tibieza, sino breve e com fuego. Isso é a jaculatoria, uma flecha de fuego, breve e precisa, lançada com toda a força de la intenção. E lo que a tradição aprendeu a lo largo de los siglos é que essas flechas têm um momento privilegiado, um momento em que a alma está mais caliente, mais aberta, mais disposta a receber e a oferecer. Esse momento é o final de uma oração maior, é o final de uma novena, é o final de las vísperas. É exatamente aí quando a grande oração conclui
e antes de que a mente regrese às coisas do mundo, que as jaculatorias têm seu maior poder. E existem 4 que a tradição consagrou especificamente para esse momento. 4 que a igreja aprobou, que os santos rezaram, que foram transmitidas de geração em geração, hasta que o siglo XX las derrou cair em silêncio. Hoje vou a devolver-lhes essas 4 flechas. Pero antes de nombrá-las, necessito que entendas algo que a maioria ignora. Necessitas entender por que a oração termina donde termina e que passa quando não la selhamos corretamente. Porque sem esse entendimento, as 4 jaculatorias serão solo 4 frases mais para repetir. E repetir sem entender é exatamente o problema que estamos tentando resolver. A oração vocal não é simplesmente um texto recitado. É um acto de alma em movimento. Quando começas o rosário, a alma parte de um ponto e inicia viagem, mistério tras mistério, decena tras decena, a alma vai sendo conduzida. Entra em la anunciação, atravessa Belém, sube ao Calvário, chega à ressurreição. É uma peregrinação interior. Quando termina a última decena, a alma está em um estado diferente ao de quando empezou. Está mais seca, mais caliente, mais aberta. É um momento de máxima receptividade. E é exatamente aí onde a maioria das pessoas guarda o rosário e vai ser outra coisa. São Juan Crisóstomo, o grande predicador de Antioquia, escreveu sobre isto com uma claridade que atravessa os siglos. Dijo que o cristiano devia ser como um arqueiro experimentado. El arqueiro não lança uma flecha e se vai. El arqueiro permanece na posição depois do lançamento, mantém a mirada no blanco, porque o tiro não termina quando a flecha sale del arco, termina quando a flecha llega. La jaculatoria é isso. É el arqueiro permanecendo em la posição. É el alma dizendo: não terminei hasta entregar isto completamente, hasta ponerlo em suas manos, hasta ser o gesto final de confiança. Quantas de tus orações se quedaram en el techo, não por falta de fé, sino por falta de esse gesto final? Quantas graças quedaram esperando em la puerta porque el alma dio la vuelta antes de abrirla? Não puedo responder por ti, pero sí puedo decir lo que vi em décadas de confessionário. Vi pessoas que rezavam todos os dias e sentiam a fé seca, sem sabor, sem fruto percebido, e quando lhes perguntava como terminavam a oração, a resposta era sempre a mesma: terminava o último mistério e listo, listo como quem se era uma cuenta, pero la oração não é uma cuenta, é um encontro, e os encontros têm despedidas, têm o momento em que uno se mira a los ojos por última vez antes de irse, têm o gesto que dice: esto foi real, esto importou, me llevo esto comigo. As 4 jaculatorias são essa despedida. La primeira é esta: Dulce corazón de Maria, ceda la salvación de los pecadores. Pronuncia essa frase em voz baja, se puedes. Dulce corazón de Maria, ceda la salvación de los pecadores. Quando decimos corazón de Maria, não estamos hablando de sentimento, estamos hablando de teologia. En la tradición bíblica y patrística, el corazón es el centro de la persona, es donde habita la voluntad, donde nace la decisión, de donde parte el amor. Cuando los profetas hablan del corazón endurecido, hablan de una voluntad cerrada a Dios. Cuando Jesús disse que del corazón salen los malos pensamientos, está diciendo que la raíz de la vida moral está ahí, en el centro más íntimo. Quando invocamos el corazón de Maria, estamos invocando el núcleo del amor materno de la Iglesia. Não lhe estamos pedindo a uma figura decorativa, não a uma estatua de Êxodo, não a um personagem de livro sagrado. Lhe estamos pedindo ao amor mais puro que existiu em forma humana depois de próprio Cristo. São Luís Maria Grignon de Montfort, grande apóstolo mariano do século XVII, ensinava com insistência que toda oração que passa por las manos de Maria llega a Cristo transformada, purificada de las imperfecciones de nuestra tibieza, elevada por la perfección de ella. Es como una carta mal escrita que pasa por las manos de un gran escritor antes de ser enviada. Lo que llega ao outro lado es incomparavelmente mejor que lo que salió de nuestras manos. Muita gente tiene medo de rezar-lhe a Maria, crê que está desequilibrando la fé, pero essa objeção parte de um mal-entendido sobre lo que es la intercessão. Nadie le reza a Maria em vez de a Cristo. Se le reza a Maria como se recurre a uma madre para chegar al hijo, isso não é sentimentalismo, é doutrina de la Iglesia, repetida por los papas, confirmada por los concílios, vivida por los santos em todas as épocas. Em uma missão parroquial que realicé há muitos anos em um pueblo pequeno del interior,
encontrei a uma senhora sencilla que rezava esta ejaculatoria em voz alta ao final de cada rosário. Tinha pouca instrução, lo havia aprendido de sua abuela. Le perguntei por que lo hacía assim. Me mirou com essa sencillez que a vezes es más sabia que toda a teologia e dijo algo que se me quedou grabado hasta hoje. Minha abuela me ensinava que a oração é como uma carta. E quando escreves uma carta para alguém importante, le pides a la mamá que se la entregue, porque la mamá sabe quando é o momento de tocar la puerta. Teologia popular, pero teologia perfeita. Cada vez que rezas esta ejaculatoria ao final do rosário, visualiza exatamente isso. Uma carta com tus intenções, tus dolores, los nombres de las personas que amas e que estão em peligro espiritual, los pedidos que já hiciste tantas vezes que parecem gastados. Tudo isso em uma carta. E Nuestra Senhora, com essas manos que sostuveram al Niño Dios, tomando essa carta e llevándosela al Hijo, reza-la 3 vezes despacio, sintiendo cada palavra. Dulce corazón de María, sed la salvación de los pecadores. La segunda ejaculatoria es Inmaculada Concepción de María, rogad por nosotros. 5 palavras que contienen un dogma inteiro. La Inmaculada Concepción no es una devoción, no es una preferência espiritual, es un dogma definido solenemente por el Papa Pío IX en el año 1854, depois de siglos de reflexão teológica e devoção popular. Significa que Maria, por emérito antecipado de la redenção de Cristo, foi preservada de la mancha de pecado original desde o primeiro instante de sua existência. Quando invocamos a Maria bajo esse título, le estamos pedindo a la única criatura humana que nunca estuvo bajo el domínio de pecado. Le estamos pedindo a la perfeição que la gracia de Deus pode realizar em uma alma humana. Estamos dizendo, lo que Deus hizo por ti, que lo haga por nosotros. Es una oración de humildad radical porque reconoce lo que somos, pecadores, y reconoce lo que ella es, la Inmaculada, y pide que esa distancia sea llenada por la gracia. 4 años después de la definición dogmática, en febrero de 1858, en Lourdes, una joven de 14 años llamada Bernadette fue a buscar leña cerca del río Gave. En una gruta talgada en la roca, en el lugar llamado Massabielle, vio una luz. E dentro de la luz, uma mulher vestida de blanco com uma faixa azul, rosário em la mano e flores douradas em los pés. Bernadette não sabia lo que era um dogma, tinha pouca instrução religiosa, pero la mujer de la gruta le enseñó una ejaculatoria, la misma que estamos rezando ahora, Inmaculada Concepción de María, rogad por nosotros. E quando Bernadette, sem entender lo que significava a palavra Inmaculada, foi a repetir esse nome ao sacerdote que la interrogava, o sacerdote guardou silêncio por um momento, porque compreendiu que essa jovem sem instrução havia pronunciado o título teológico que a Igreja havia definido apenas 4 anos antes, um título que ela jamais poderia haver inventado. Imaginem a cena de aquela gruta, a pedra oscura, o rio cercano, o frio de fevereiro e uma jovem sencilla rodeada ante algo que la superava por completo. Ela não entendia, pero rezava. Há uma lecção aí para todos nós que rezamos desde há décadas e a vezes sentimos que a oração se volvió rutina. A jovem de Lourdes não necessitava entender-lo todo para rezar bem. Necessitava presença, constância, essa disponibilidade de estar de rodillas incluso ante lo que la superaba. Es eso lo que pedimos quando rezamos esta ejaculatoria ao final do rosário. Não lhe pedimos a Nossa Senhora que nos explique os mistérios. Le pedimos que interceda. La terceira ejaculatoria es la que derriba muros. Jesús, José y María, iluminad y salvad las almas. Notem lo que cambia aqui. Las 2 primeiras ejaculatorias hablan de ustedes, de cada uno individualmente, salvação de los pecadores, rogado por nosotros. Há um yo implícito em cada pedido. La terceira ejaculatoria hace explotar esse yo. Quando decimos las almas, estamos metiendo en el rosário a todo el mundo. El hijo que no va a misa, la hija que se alejó de la fe, el nieto que nunca foi bautizado, el vecino que perdió la fe, el compañero de trabajo que nunca la tuvo, los que mueren sin sacramentos, los que están en pecado grave y ni lo saben, todo el mundo. Essa expansão não é opcional em la vida de oração de um católico maduro, é obrigatória porque a oração que solo pensa em si mesma, por mais ferviente que seja, tem uma limitação estrutural. É como um coração que bombeia solo para si mesmo. O coração foi hecho para bombear para todo o corpo. A oração foi hecha para alcançar mais allá de si mesma. Em mais de 30 anos de sacerdócio, acompanhei momentos que não se olvidam. Um em particular se me quedou com uma claridade que a vezes me surpreende. Um homem de pouco mais de 60 anos, viudo hacía pouco,
vino a buscar-me. No porque havia perdido a fé, sino porque tinha uma pergunta que o atormentava. Havia rezado por seu filho aleijado de la igreja durante 15 anos. 15 anos de rosários, novenas, primeiros viernes. E el hijo seguia lejos. Me perguntou com essa sinceridade cruda de quem já não tem energia para disimular: Padre, para que serve a oração? Não respondi de imediato. Estivemos em silêncio por um momento. Luego lhe perguntei se, quando rezava por seu filho, rezava esta jaculatoria: Jesus, José e Maria, iluminado e salvado las almas. Nunca la havia escuchado. Le expliquei o que te estou explicando agora, que há uma diferença entre rezar por el hijo e poner al hijo em manos de la Sagrada Família, que quando decimos iluminado, estamos pedindo que a luz de Cristo chegue donde nossos argumentos e súplicas não chegaram, que quando decimos salvar, estamos reconhecendo que a salvação não é nossa obra, é obra de eu. 3 meses depois, esse homem volviu. El hijo havia pedido confessar-se depois de 15 anos. Eu não entendi o que passou, e eu se lo entendi, a oração havia encontrado o canal correto. La quarta jaculatoria é a mais antiga de las 4 em forma aprobada e la mais cargada de história. Oh Maria, concebida sem pecado, rogad por nosotros que recorrimos a vos. En el año 1830, em Paris, em uma casa de la Rue du Bac, uma jovem novicia chamada Catalina tuvo uma visão. Viu a Nuestra Senhora com uma medalha em las manos e escuchou estas palavras: haced acuñar uma medalha segundo este modelo. Quem la lleve com devoção recibirá grandes graças. La medalha foi acuñada. Las gracias foram tão numerosas e tão verificadas que o pueblo de Paris empezou a llamarla la medalha milagrosa. La iglesia investigou, examinou e aprobou. Não há superstição aqui, não há magia. Há um hecho histórico aprobado por la autoridade eclesiástica, com os devidos processos de discernimento que a Igreja conhece desde há 2000 anos, e gravada em essa medalha, ao redor de la imagem de Nuestra Senhora, está exatamente esta jaculatoria: ó Maria, concebida sem pecado, rogado por nosotros que recorrimos a vós, recorrimos. Não pedimos como quem tiene derecho, recorrimos como quem está em necessidade, como quem sabe que solo nos chega, como quem reconhece com toda a humildade que a honestidade permite que necessita intercessão. Essa palavra, recorrimos, é de uma precisão espiritual que os grandes teólogos marianos destacaram a lo largo de los siglos. Define a postura correta ante Maria, não a postura de quem exige, não a postura de quem negocia, a postura de quem recorre, de quem busca refúgio, de quem se acerca com confiança filial, pero sem arrogância. E essa é a postura que a Igreja sempre pediu de seus fieles, especialmente de quienes llegaram a la última estação de la vida, donde las certezas humanas vão cediendo, e lo que queda é exatamente isto: recurrir. Quero que te detengas um momento, que te detengas de verdade, porque lo que vou a dizer agora é a verdade central de todo lo que conversamos hoje, e necessita espaço para resonar. El milagro não é lo que Deus hace para impressionar, é lo que hace quando el alma finalmente deixou de depender de si mesma. El milagro não é espectáculo, não é ruído, não é la curação de la que van a hablar los vecinos. El milagro é la transformação que ocorre quando el alma suelta e controle e dice de verdade, e não solo com palavras: Senhor, eu não puedo, tu sí puedes, e confio. Essas 4 jaculatorias são precisamente esse gesto. São el alma dizendo, ao final de cada rosário em 4 flechas precisas: não sou eu, es ella, es la Sagrada Família, es la Imaculada, e eu recurro. Santo Tomás de Aquino ensinava que rezar não é doblar a vontade divina a la nuestra. É conformar nossa vontade a la divina. É o processo por el qual a alma va dejando de querer lo que quer e empieza a querer lo que Deus quer. A vezes o milagro que pedimos é diferente do milagro que Deus tiene para nós. E a oração perseverante não é a acumulação de créditos espirituais para forçar a mano de Deus, é a maduração de alma hasta o ponto em que pode receber lo que Deus sempre quiso dar. Isso cambia a relação com o dolor que continua, cambia a relação com o hijo que todavia não volvió, com a enfermidade que todavia não cedió, com a situação que todavia não se resolveu. Em 30 anos de sacerdócio, o momento que mais me marcou não foi em uma missa solene, não foi em uma procissão, foi num quarto de hospital, em um atardecer de inverno, com a luz tenue e esse olor a desinfectante que nunca se ouvida. Uma mulher de 72 anos estava em seus últimos dias. Fui administrar a unção de los enfermos. Entrei ao quarto.
Ela me mirou com olhos que já estavam a mitad de caminho hacia outro lugar. E antes de que eu empezara el rito, dijo com uma voz que apenas se escuchaba: Padre, recé comigo las jaculatorias de rosário. E rezó cada una despacio, com uma precisão e uma fé que me avergonzaram. Essa mulher estava muriendo e tinha mais certeza de Deus que eu, que era sacerdote desde hacía 20 anos. Salí desse quarto diferente. Já não rezo mecanicamente desde esse dia. Já não existe para mim a oração de rotina. Existe o encontro ou não existe nada. Essa mulher me devolveu o sacerdócio e essas jaculatorias foram o canal. Hoy quero devolver-te-las a ti. Esta semana, quando termines o rosário, quédate 30 segundos mais. No te levantes, no cierres el libro. Quédate en la posição de quem todavia está em la presencia e reza las 4, una por una, com pausas entre ellas. Dulce corazón de Maria, sed la salvación de los pecadores. Pausa, respira. Inmaculada Concepción de Maria, rogad por nosotros. Pausa, deixa que llegue. Jesus, José e Maria, iluminad e salvad las almas. Pausa, pone nessa frase los nombres de las personas que amas. Oh Maria, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recorrimos a vos. Pausa, e recorre de verdade. No reces rápido, no reces por obrigação. Reza como el arquero que permanece en la posición después de lanzar la flecha, porque el tiro no terminou. Termina quando chega. Há algo mais que necessita decir-se diretamente para quienes tienen más de 65 anos. Existe uma tendência silenciosa na vida espiritual de los ancianos que nadie comenta, pero que o confessionário revela com frequência. Es la tendência a sentir que la oração já não tem o mesmo peso que antes, que las fuerzas disminuyeron, que la voz já não proyecta como proyectava, que la memória a veces falla en medio del misterio, e que por todo eso la oración de hoy vale menos que la de 30 años atrás. Eso es mentira. La tradición de la Iglesia, y eso está documentado en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa de Ávila, en San Felipe Neri, es unánime en enseñar que la oración del anciano, cuando se reza con la experiencia acumulada de toda una vida de fe, tiene un peso espiritual que la oración joven rara vez alcanza. Porque detrás de cada palavra dicha por alguém que já viveu muito e todavia crê, há décadas de prueba, há fé que foi posta à prueba e não se rompeu, e isso delante de Deus vale enormemente. Quando uma pessoa de 80 anos se arrodilla com dificuldade e reza, não está solo rezando, está dando testemunho, está dizendo com todo o corpo, depois de todo o que vi, de todo o que sofri, de todo o que não entendi, todavia creio. Esse testemunho tem um valor que transcende as palavras de la própria oração. E as jaculatorias, justamente por sua brevidade, são o formato perfeito para esta etapa de la vida. Não exigem memória larga, não exigem voz forte, solo exigem intenção, e la intenção, essa sim, não envelhece. É o ritual litúrgico que todo maior de 65 anos deve pedir em la igreja. Não é uma cerimônia compleja. É esse gesto simples de selado de la oração. Es pedir ao sacerdote que lhe ensine essas 4 flechas de fogo. Es pedir que tua oração não termine no silêncio vago de quem encerrou um livro, sino no gesto preciso de quem entregou algo em las manos correctas. La igreja, com dos 1000 anos de sabedoria acumulada, desarrollou esses instrumentos exatamente para momentos como este, para a última e mais preciosa estação de la vida, quando cada oração carga o peso de todo o que foi vivido e a ligereza de quem já não necessita demonstrar nada, solo confiar. Padre eterno, graças por cada alma que chegou hasta aqui hoje, não por acidente, não por casualidade, sino porque tu, que conoces a cada uno por su nombre, permitiste que este encuentro sucediera. Te pido que lo que se dijo hoy no quede solo en la memoria, que vaya más hondo que la memoria, que llegue al lugar donde se toman las decisiones reales, donde nacen o mueren los hábitos, donde el alma elige cada día en qué dirección va. La Santíssima Virgem Maria Imaculada Concepción, Dulce Corazón, intercede por cada uno que escuchou estas palavras, por cada rosário que se rezará a partir de hoje com esse gesto final, por cada flecha que se lançará com fé. Aceite que lleguem, aceite que vuestro Hijo las reciba, e aceite que o milagro que cada um necessita seja esse milagro que Deus sempre quis dar e que a alma finalmente abriu espaço para receber. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Se lo que escuchaste hoje tocou tu coração, suscríbete a este canal, activa a campana para não perder-te nenhum vídeo.
Compártelo com alguien que reza el rosario desde hace décadas y que quizás nunca supo que la oración tiene un sellado. Esa información puede cambiar la vida espiritual de esa persona de una manera que ninguna palabra de consuelo podría lograr. E deja também um comentário aqui abaixo contando qual dessas 4 jaculatorias nunca havias escuchado antes, porque me importa el alma de cada uno que está mirando e quero saber hasta dónde chegou esta conversação.